Seja muito bem-vinda a esse canal. Eu sou Samantha Santos, eu sou mãe de 5 criancinhas maravilhosas, faço homeschool e hoje o quadro é Pergunte pra Sá. Eu pedi para vocês me perguntarem lá no Instagram qualquer dúvida que vocês tenham sobre homeschool, sobre maternidade, o que vocês quiserem saber que eu possa responder, claro. Que eu iria responder aqui no canal, porque lá eu não consigo responder tudo. Eu tenho um pouco espaço, mas aqui a gente tem mais liberdade. Então vamos lá, pergunta número 1. Essa pergunta eu achei bem interessante, resolvi responder porque eu gostei muito dela. O que te atrapalha de ter um dia produtivo? Exemplo, um hábito ruim que se você faz aquilo, seu dia não flui. Eu tinha uma ideia de produtividade muito equivocada. A minha ideia era conseguir fazer o máximo de coisas possível em 24 horas. E aí eu ia dormir, colocava assim o meu dia para balanço, sabe quando você coloca a cabeça no travesseiro e começa a pensar, né, tudo que aconteceu no dia, o que você fez, o que você deixou de fazer. E aí eu pensava assim, nossa, hoje eu não fiz nada, meu dia não foi produtivo. E eu me sentia muito mal. E aí eu prometia pra mim mesmo, no outro dia eu vou fazer 1 milhão de coisas, eu tenho que fazer isso, aquilo, outro. E fazer uma lista enorme. Acontece que quanto mais filhos eu fui tendo, mais eu fui entendendo o que eu fazia, qual era o meu trabalho e o que era prioridade. Então, ao invés de focar em muitas coisas para fazer, eu decidi colocar no topo de tudo o que é prioridade para mim. O que é prioridade para eu ser uma boa mãe, para eu ser uma boa esposa, para eu ser uma boa dona de casa, para eu ser uma boa filha de Deus. E eu fui colocando tudo isso no papel, porque eu posso fazer 1 milhão de coisas como mãe e abandonar minha casa. Não dá para morar numa casa abandonada. Ou eu posso morar numa casa maravilhosamente, impecavelmente limpa e os meus filhos abandonados, todos no celular, no computador, na TV o dia inteiro. Também não dá. Ou eu posso ser uma excelente dona de casa, uma boa mãe e ser uma péssima esposa, porque eu vou estar extremamente cansada, mal-humorada, esgotada e não vai sobrar nem um pouquinho de energia pro meu esposo. Também não dá. Ou eu posso até ser uma boa mãe, uma boa esposa, uma boa dona de casa e não me alimentar espiritualmente, não buscar a Deus também. Nem sustenta essas 3 outras coisas. Então, eu decidi que eu preciso, em cada uma dessas áreas da minha vida, isso eu tô falando da minha vida, tá, gente? Talvez você trabalhe fora, você tem outra realidade, você vai ter outras prioridades. Essas são as minhas prioridades, é a minha realidade. Então, eu decidi colocar uma coisa, uma ou duas coisas que são extremamente importantes todos os dias e não abrir mão delas, até que se tornasse um hábito, até que isso se tornasse parte da minha realidade. Então, assim eu me sinto produtiva de verdade, quando eu consigo, em cada área da minha vida que é importante, dar um pouco de atenção. Não dá pra dar total, não tem como focar em tudo, né? A minha casa não tá impecável, sempre tem bagunça, sempre tem um cantinho da sujeira, sempre tem um lugar que eu preciso faxinar. Os meus filhos também não estão 100% bem cuidados, sempre tem algo que eu preciso melhorar. Como esposa também, e como filha de Deus também, mas eu não abandono nenhuma dessas áreas, ou procuro não abandonar. Então, pra mim, isso é um dia bem frutífero. Então, algo que me atrapalha em não ter um dia bem produtivo é eu focar demais em uma área só. E aí abandonar todas as outras. Próxima pergunta. Sempre desejou ter muitos filhos? Sim, eu sempre desejei ter muitos filhos. Eu vim de uma família numerosa, né? A minha mãe tem 4 filhos. Mas a minha mãe veio de uma família enorme. Meus avós tiveram 11 filhos. Então, eu tenho muitos primos, tios, tias da parte da minha mãe. E na família do meu pai também, a minha avó teve 6 filhos. Eu tenho bastante primo, prima. Então, eu vim dessa realidade numerosa. Os meus tios também têm mais que 2 filhos, tem 2, 3. Tem tio com 5 filhos também. Então eu vim dessa realidade numerosa, eu gostei muito, eu acho muito mais vantajoso vários filhos do que menos filhos. Essa é a minha visão. O meu esposo já veio de uma família pequena, é ele e o irmão.
Na parte do pai também são poucos primos, na parte de mãe também poucos primos. Ele perdeu o pai dele muito novo, e aí ele viu que a família ficou muito enxuta, rápido. Então a gente casou já na ideia de que teríamos muitos filhos, não sabíamos o número exatamente, mas a gente já sabia que ia ter bastante filho. Não fui enganada e não enganei. Uma outra pergunta é: você faz homeschool em português ou em inglês? O seu marido é americano? Meu marido é brasileiro. Brasileiríssimo. E a gente faz o homeschool 100% em inglês. Eu falo com as crianças em português, meu esposo também. Eles têm o português deles, assim, igual uma criança que nasceu no Brasil. O português deles é ótimo. Eles entendem tudo, eles conseguem se comunicar, falam muito bem, entendem. Se colocar um desenho em português, eles entendem. E só que o homeschool eu faço em inglês porque nós moramos nos Estados Unidos e aqui eu sigo a legislação daqui. E eu tenho que apresentar todo ano o progresso deles, o que eles aprenderam. Então, eu preciso fazer em inglês. Não faz sentido eu ensinar em português, mesmo que eu sou brasileira e eu quero que eles falem português. O português pode entrar como uma segunda língua, pode entrar como uma matéria extra para eles e conta como matéria extra se eu fizer. Eu não faço por alguns motivos, mas o principal deles é porque eu não tenho tempo. Eu não dou conta de colocar mais matéria, mais coisas para ensinar para eles, além do que eu já ensino. Teve uma pergunta assim, ó: como faço para começar? Você pode me ajudar? Quero muito fazer com os meus filhos, mas me sinto incapacitada por onde começar. Ela tá falando do homeschool. Bom, essa pessoa mora no Brasil. E aí, eu quero fazer um vídeo só falando sobre como começar o homeschool no Brasil. Mas, independente de onde você mora, tem alguns passos que são universais para qualquer pessoa que queira começar o homeschool. Você mora no Brasil, você mora nos Estados Unidos, você mora no Canadá, tem gente de Portugal que está me assistindo. Independente de onde você mora, o primeiro passo é saber o porquê você quer fazer homeschool. O que te move? O que te inspira? O que te faz ter vontade de fazer o homeschool? Esse é o principal. Saber isso vai sustentar a sua decisão nos dias difíceis. Quando chegarem as dificuldades, porque elas vão chegar, tá? Mesmo que você mande seu filho para a escola, tem dificuldade. Se você traz ele para estudar em casa, tem dificuldades. Tem desafios, tem momentos em que você quer desistir, que você repensa se foi a melhor decisão ter tirado seu filho da escola e trazido para casa. Então, quando você tem o seu porquê, quando você tem a motivação bem afirmada dentro de você, bem solidificada, bem prontinha para você responder para você mesmo, é por aí que você começa, é sabendo o seu porquê. Quando você sabe isso, vai sustentar toda a sua energia que você vai gastar para pesquisar a filosofia que você vai seguir, para se dedicar em montar uma grade curricular para o seu filho, para se dedicar no dia a dia. Então, esses são os passos. Primeiro, saber o seu porquê. O segundo, estudar as filosofias de ensino. São várias, são inúmeras, mas existem algumas principais. Eu já gravei aqui no canal várias. Eu já falei sobre a educação clássica, eu já falei sobre a Charlotte Mason, eu já falei sobre estudo por unidades, eu já falei sobre o método Montessori, o método Waldorf, o unschooling, que é super interessante também. Eu já falei de várias filosofias de ensino. Você vai ler, pesquisar, você vai começar a seguir famílias que utilizam esses métodos e você vai começar a observar como que é a rotina dessa pessoa, quais são os valores, aquilo que se encaixa com seus valores, com seus princípios. Você vai pensar qual é o ambiente que eu quero, a atmosfera que eu quero do meu lar, quais são os hábitos que nós precisamos cultivar como família. Não estou falando de rotina, estou falando de hábito, né? Aquilo que vai ser verdade para sua família, aquilo que é crucial, importante para vocês, né? E sabendo a filosofia, você vai conseguir pesquisar um material, um currículo que seja pronto para você usar. E aí depois eu quero gravar um vídeo só sobre o currículo, o que é o currículo, o que não é um currículo, porque às vezes a gente se apega a um material que alguém
alguém se dedicou a escrever. Currículo é muito mais do que isso. Aliás, o homeschool é muito mais do que um currículo, né? Então, esses são os passos: saber o seu porquê, pesquisar a sua filosofia que mais se encaixa com seus valores, com a realidade da sua família, também financeira, porque custa, tem um preço, tudo tem um preço, né? Tudo vai custar. Mandar o filho para a escola custa, trazer o filho para casa também custa. E dá para ser caro e dá para ser barato. Dá para você colocar numa escola cara, dá para você colocar numa escola do governo, né? Então, tudo vai de acordo com a realidade financeira da sua família. E aí, sabendo disso, pesquisando a grade curricular, sabendo exatamente, de acordo com a legislação de onde você mora, você vai pesquisar qual é o esperado que o seu filho aprenda naquele ano. Por exemplo, seu filho está na 7ª série. Você vai pesquisar o que o seu filho tem que aprender na 7ª série. Sabendo o que ele tem que aprender, o que é esperado dele, você vai buscar materiais que se encaixam com isso, que funciona na 7ª série, né? Então, se você já seguir esses passos, já tá muito bom. Aí depois o restante são detalhes, são mais questões burocráticas e de organização. Eu vou fazer um vídeo mais detalhado, mais aprofundado. Então fica aqui no canal. Se você não é inscrito, aproveita e se inscreve agora. Dá uma pausa e vai lá e se inscreve, porque eu tô preparando muito conteúdo enriquecedor que vai te ajudar, que vai te esclarecer, que vai abrir os seus olhos, que você vai ver o homeschool de verdade. Eu não vou colocar um homeschool bonitinho, maravilhoso, com musiquinha romântica, linda, pra você olhar e falar: meu Deus, que sonho, eu quero viver isso. Não, eu vou falar a verdade, o que você precisa, o que você deve, o que você não deve, qual material que você pode usar, o que você não deve usar. Quero destrinchar aqui o homeschool pra você, tá bom? Eu achei uma pergunta bem legal que, inclusive, uma seguidora fez hoje. Ela perguntou: vocês moram nos Estados Unidos? Sim. Dá para fazer homeschooling americano estando no Brasil? Já gravou algo sobre isso? Cheguei agora, estou amando. A resposta é o seguinte: o homeschooling você tem que fazer de acordo com aonde você mora. Se você está morando no Brasil, tá fixo, é sua residência, você tem que seguir a legislação do país que você mora. Se você mora nos Estados Unidos, é daqui que você tem que fazer. E ainda cada estado tem uma legislação. É como se fosse são 50 países dentro de um país. Então, cada estado tem uma legislação sobre o homeschooling. Então, se hoje eu moro no estado da Flórida, se eu quiser me mudar para um outro estado, eu vou ter que me reportar a este novo estado, a esse outro condado, que vai cuidar, né, de toda a minha documentação de homeschooling. E tem famílias que viajam muito, que são nômades digitais, por exemplo, ou trabalham viajando, esse é o trabalho. E aí, como é que faz? Bom, essas pessoas que são viajantes, que trabalham viajando e que os filhos vão para onde os pais vão, elas optam pelo homeschooling por essa liberdade, por justamente ter essa flexibilidade. Mas essas pessoas têm um local, uma base, elas têm que ter uma base. Precisa ter um lugar onde você tem um convênio, onde você tem uma conta bancária, onde você tem um endereço. Baseado nesse teu endereço, você vai seguir a legislação desse lugar. Então, eu conheço uma moça que ela morava aqui nos Estados Unidos e ela precisou ir voltar para o Brasil. E aí ela me perguntou se eu achava que ela deveria fazer o homeschooling em inglês. O que eu orientei é que, bom, você tem a pretensão de voltar tão cedo para os Estados Unidos e ela não sabe. Ela acredita que não. Falei, dentro de um ano, ela não. Falei, então, você vai ter que fazer o homeschool ou se matricular os seus filhos no Brasil e fazer tudo em português e toda a grade curricular de onde vocês estão. O que você pode fazer é para eles não perderem o idioma, que essa era a preocupação dela. É fazer um after schooling, é fazer um reforço, um complemento, usando algum material daqui, ou, sei lá, dando aula de inglês no caso, né? Fazendo qualquer coisa relacionada ao inglês, mas que fosse um complemento e não que fosse a base do ensino dela. A base tem que ser aonde ela está fixa, onde ela tem endereço fixo, certo? Bom, gente, eu agradeço muito você que ficou até aqui. Obrigada por você ter assistido.
deixa já perguntas aqui embaixo desse vídeo mesmo. Eu quero responder de novo mais 5 perguntas legais, assim como essas que eu respondi hoje, perguntas importantes, interessantes, inteligentes, tá bom? E eu quero responder no próximo vídeo. E é isso, beijo no seu coração, até o próximo!